Olá, o Em Discussão está no ar e na edição de hoje vamos falar sobre o projeto de lei número 233/2019, de autoria do vereador Elber Batalha, e que amplia a dimensão das placas de publicidade que tenham apenas o nome do estabelecimento comercial, a chamada taxa da publicidade. Esse é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. Na edição de hoje, estamos recebendo a visita do vereador Elber Batalha para falar sobre o projeto de lei 233/2019, que é de sua autoria e que amplia a dimensão das placas de publicidade que tenham apenas o nome do estabelecimento comercial, a chamada taxa de publicidade. Vereador, seja bem-vindo. Como é que surgiu a ideia dessa ampliação? Olha, Bruno, na verdade isso vem em consequência de uma grita do setor empresarial, dos micro e pequenos empreendedores de Aracaju, que estão sendo muito penalizados com a fiscalização ferrenha que a Prefeitura de Aracaju tem feito quanto a essa questão da sinalização. A lei hoje é extremamente rigorosa. Para que você tenha uma ideia, a lei exige o pagamento dessa taxa, e não só da taxa, mas também exige a contratação de um engenheiro, a elaboração de um projeto de planejamento da fixação da placa, melhor dizendo. Exige também que o engenheiro faça uma credencial, um RT junto ao CREA, para que só depois se contrate a empresa que vai produzir a placa. Quando você agrega todos esses custos, a taxa propriamente dita, os honorários do engenheiro, a taxa da RT do CREA e ainda mais os custos de produção da placa, isso chega numa monta em torno de R$ 2.500, R$ 3.000, o que para num momento de crise, para um pequeno comerciante, é um valor que está fora das suas possibilidades. Por isso que a gente tem visto aí nas redes sociais viralizarem, em vários canais de TVs abertos, em várias matérias, os comerciantes preferindo retirar as placas dos seus comércios a terem que pagar um custo tão alto. E isso gera um outro problema em consequência, porque se o comércio já está difícil com a crise, se vender já não é uma tarefa fácil no presente momento, imagine você, se você retira do comerciante o direito de que ele se mostre para o seu consumidor, de que ele sinalize para o seu consumidor o que ele comercializa, a qualidade dos seus produtos, o que efetivamente ele vende. O nosso intuito é flexibilizar isso, diminuindo ou isentando desse custo o pequeno comerciante, aquele que coloque uma placa de até no máximo 4 metros quadrados. Isso, inclusive, o senhor aumentou esse valor da metragem e na justificativa do projeto o senhor colocou que essa mesma metragem já é colocada em várias capitais do país. Sim, é bom você ressaltar isso, que nós não tiramos isso do além. De onde vem a ideia dos 4 metros quadrados? 4 metros quadrados é a mesma medida que outras cidades que possuem essa lei de regulamentação de publicidade adotam. Salvador é um exemplo, BH é um exemplo, Belo Horizonte, Recife é outro exemplo, algumas cidades da região metropolitana, na grande BH também. Então, são cidades que têm o mesmo porte ou portes maiores que Aracaju e que entenderam que essa medida é uma medida que consegue harmonizar a não poluição visual, mas garantir o direito de que o comerciante sinalize para o seu consumidor o produto que ele vende. É necessário entender também uma coisa. Nós também estamos fazendo uma restrição quanto a isso. O comerciante não vai poder, nesses 4 metros quadrados, agregar marcas de publicidade. Por exemplo, se eu tenho uma cervejaria, eu posso fazer aqui Elber Cervejaria, mas eu não posso nessa placa de 4 metros quadrados agregar as marcas da cerveja que eu vendo, porque aí eu passaria para uma propaganda publicitária comercial, o que sai do escopo do nosso projeto, que é permitir a sinalização para o consumidor do que é o seu comércio, qual o nome do seu comércio. Seria a identidade empresarial do... Exatamente. A ideia é possibilitar essa comunicação através da divulgação da identidade empresarial. Outro recorte que eu acho que é interessante a gente fazer é que nós não somos contrários à lei de publicidade, não. É necessário que haja essa lei. Por quê? Para evitar a poluição visual, para evitar que qualquer instrumento de sinalização, qualquer equipamento de sinalização seja colocado em qualquer estabelecimento e possa gerar acidentes, como aquele acidente lamentável e fatal que ocorreu no Shopping Jardim, que vitimou
uma funcionária do shopping que descansava embaixo daquele totem. A ideia aqui é manter a responsabilidade necessária, os requisitos de segurança necessários, mas em placas simples, em que são afixadas com parafusos na própria parede, como o artigo bem delimita isso, que essas placas têm um limite de tamanho maior, já que o limite atual é muito exímio, não permite sequer a visualização da placa. Inclusive estipula até o peso que a placa, o máximo de peso que a placa deve ter. Né? Exato. A questão de estipular o máximo de peso é exatamente por essa questão da segurança. Se nós deixássemos a metragem fixada, mas não fixássemos o limite de peso, isso poderia possibilitar que o comerciante utilizasse materiais muito pesados, muito densos, e o risco viria não pelo tamanho, mas sim pela pesagem excessiva que a placa, através do material utilizado, teria. Como é que foi a construção desse projeto? O senhor chegou a ouvir os empresários, sentou com o empresariado? Na verdade, o que me chamou a atenção muito desse projeto foi a grita do empresariado em redes sociais, alguns vídeos que viralizaram, todos eles muito revoltados. Um dos comerciantes, o senhor Gilmar, que fez um vídeo revoltadíssimo. A filmagem, que foi uma filmagem até em certo ponto emocionante, da retirada das placas da lanchonete histórica de seu Abílio César, ali na rua Capela com Laranjeiras, uma lanchonete que está ali há quase 50 anos, talvez mais. E depois de tantos anos, aquela placa teve que ser retirada por conta desse contexto. Eu acho que nós temos que harmonizar ao máximo modernidade, segurança, com viabilidade econômica, sobretudo no momento que o Brasil vive, que a economia de Sergipe e mais de perto de Aracaju vivem. A gente sabe que quando se fala em custo, é um assunto meio delicado. E a ideia do senhor é modificar uma lei já existente. Qual a avaliação que o senhor faz dessa lei existente hoje? A lei é muito boa. Ela só foi deveras rigorosa no que diz respeito à margem de isenção para o pequeno comerciante. Eu não vou desmerecer totalmente a lei de publicidades. Agora, ela tem que se ater ao que era a finalidade dela. A finalidade dessa lei, quando criada lá em 2013, e até mesmo das alterações feitas agora em 2018, não era onerar excessivamente o comerciante. E sim fazer uma comunicação visual padronizada, sem poluição visual e com segurança para o comerciante e para o usuário. E eu entendo perfeitamente que a proposta que nós apresentamos consegue harmonizar todos esses requisitos com o princípio da economicidade, que vai possibilitar que o comerciante sobreviva, né, nessa selva de pedra que hoje é conseguir empreender no mercado brasileiro no meio dessa crise e de tanta burocracia que já são exigidas para os comerciantes. E a ideia desse projeto seria justamente essa, né? Dar uma maior visibilidade à marca comercial, sem um custo. Sim, e é importante ressaltar, até por dever de justiça e lealdade, que um movimento de empresários específicos, o movimento é de Sergipe, formado por micro e pequenos empresários locais, nos procurou e esse projeto foi construído, vamos dizer assim, a 4 mãos, por nós e nossa assessoria e por esse segmento de empresários. Então não é um projeto que tem um carimbo do vereador Barbatalha. Nós somos o canal de interlocução pelo que exige o regimento interno, que um vereador seja o autor da propositura. Mas essa propositura, em verdade, pertence ao setor empresarial, notadamente ao micro e pequeno empresário da nossa cidade, que chegou, bateu as portas do Parlamento Municipal e disse, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Isso aqui está demais, eu não estou conseguindo arcar. E, vereador, nós vamos para uma pequena pausa, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai ver a reação da população sobre esse projeto. A gente volta já. Estamos de volta com o Em Discussão, que recebe hoje a visita do vereador Elber Batalha, que está falando sobre o projeto de lei 233/2019, que é de sua autoria e que amplia a dimensão das placas de publicidade que tenham apenas o nome do estabelecimento comercial, a chamada taxa da publicidade. E antes de continuarmos com a entrevista, vamos acompanhar como a população recebeu essa ideia. Se atualmente a isenção para o pagamento da taxa das placas de identificação das lojas é para placas de até 1 metro quadrado,
Um projeto de lei de autoria do vereador Elber Batalha aumenta o limite da placa para até 4 metros quadrados. Ou seja, o comerciante ou lojista, dono de estabelecimentos comerciais aqui no centro de Aracaju ou em qualquer outra região da cidade, vai ser isento do pagamento dessa taxa da placa que tem até 4 metros quadrados. Nós somos às ruas para ouvir a opinião das pessoas. Vamos ver o que elas dizem? Então, Fabiano, o que é que você acha da iniciativa do vereador Elber Batalha de aumentar, né, o limite do tamanho da placa para 4 metros, dando a isenção para o comerciante? Ou seja, se antes era até 1 metro, que não havia custo, agora vai ser até 4 metros. Você acha isso interessante? Acho interessante, acho uma boa opção, né? Porque antes era só 1 metro, então não chamava muita atenção dos clientes, né? Agora vai ser melhor. Na minha opinião, acho que fica até melhor pela questão da visibilidade das lojas, né? Aumentando a placa, vai aumentar mais, vai ter mais visibilidade, vai ser algo que chama mais a atenção das pessoas e pelo fato de não ter custo seria ainda melhor, né? Não iria interferir em nada em relação a custo-benefício para os donos de loja. Eu acho uma boa iniciativa, com certeza, aumentar essa taxa, né? Mas, ao meu ponto de vista, essa taxa não deveria nem existir, entendeu? Deveria ser livre para o comerciante fazer a publicidade dele, para aumentar até mesmo as vendas, porque querendo ou não, a placa é um meio de publicidade da empresa. A placa é uma forma de divulgação de todo o comércio. É o que acontece, ele ampliando essa metragem para poder ser isento da taxa, vai atrair mais clientes porque o nome da loja vai ficar visível, o comércio já está um pouco baixo, às vezes possa ser pela poluição de imagem que nós temos no comércio. O comerciante que quiser usufruir da sua fachada e colocar uma placa maior vai atrair mais ainda clientes para o comércio. Eu vejo dessa forma. Vereador, a população aprovou a lei, né? E o que é mais interessante, né? O Fala Pouco foi feito no comércio de Aracaju, notadamente ali no calçadão. E, a priori, a gente podia pensar que quem estava mais preocupado com isso era somente o dono da loja. Não, mas os empregados também estão preocupados. Exatamente. Primeiro porque eles estão visualizando que, sem a comunicação visual, as vendas caem. E se as vendas caem, eles ganham menos comissão ou até têm o risco de serem despedidos. Porque se o comércio não tiver a rotatividade, não tiver o movimento, o patrão vai ser obrigado a desempregar. Então, é necessário e muito interessante perceber que esse projeto ele tem toda uma interdisciplinariedade nesse sentido. Ele corrige uma injustiça do ponto de vista fiscal, ele facilita essa relação de publicidade do comerciante com o seu consumidor, mas ele fortalece também a relação do emprego, sobretudo do comerciário que está tendo em vista essa crise, né, a redução do consumo no mercado de Aracaju, o seu emprego colocado em risco. E o comerciário, notadamente nas entrevistas, percebeu que essa ampliação pode ser um fator de aquecimento das vendas e de retomada das comissões, da melhora da sua remuneração até. Quando o senhor trouxe esse projeto aqui para o parlamento, qual foi a reação dos colegas parlamentares? Olha, curiosamente, alguns parlamentares até da bancada de situação subscreveram o projeto. O que a gente deseja, independentemente de quem seja o projeto, é que esse movimento iniciado por mim junto com um grupo de empresários do movimento chamado Ed Sergipe e agregado por outros vereadores da oposição e alguns da situação, façam com que a prefeitura se sensibilize. A prefeitura estava extremamente rígida, dizendo a lei é essa e faça quem quiser, quem não quiser não sinalize. E não deve ser assim. Uma administração tem que ser sensível aos reclames da população e de todos os seus segmentos. O segmento empresarial é quem gera renda e emprego na cidade. Já está provado aí por estudos que o micro e pequeno empresário são responsáveis por cerca de 70% dos empregos do nosso país. Notadamente em Aracaju, que é uma cidade que tem pouquíssimas indústrias. Então o setor de comércio e serviços tem uma participação ainda mais efetiva nesse mercado de emprego. Então não dá para o prefeito, de forma insensível, dizer que não dialoga com o segmento. Então o que é que a gente espera? Que o projeto seja aprovado e que, se não for aprovado por questões que a política impõe, às vezes porque é da oposição, não vamos aprovar, que isso seja o pontapé inicial para uma retomada do diálogo e que efetivamente isso venha a culminar com a renegociação desses patamares de isenção, para que o comerciante tenha direito minimamente a se comunicar
com o seu consumidor através das placas de sinalização. Isso é um projeto simples na sua essência, mas que por trás traz um grande amparato, porque ajuda o comércio, ajuda a divulgar o trabalho do lojista. O senhor acha que com projetos como esse pode mudar um pouco a visão que a sociedade tem hoje da classe política, que a classe política está com um certo descrédito? O senhor acha que isso pode ajudar a melhorar essa imagem? Olha, eu acho que a classe política tem suas mazelas, mas o povo tem que entender o seguinte: o político não vem da Lua, não vem de Marte. O político vem do povo. O político é uma amostragem do que é a nossa sociedade. Até porque quem escolheu quem está aqui foi o povo que nos assiste, né? Então, eu discuto muito, até como professor universitário que sou, com os meus alunos, que o brasileiro tem uma relação muito curiosa com a política. O cidadão elege, ele tem lá 3 candidatos para prefeito, 3 candidatos para governador, e aí ele elege o cidadão. Com 2 meses acontece uma coisa, ele diz: isso é um infeliz, por isso que eu não gosto dele. Mas ele esquece que há 3 meses atrás foi ele que escolheu o cidadão para votar. Então, a democracia ela se dá através da fiscalização, através do Ministério Público, através do Tribunal de Contas, mas não dá para o eleitor se eximir da responsabilidade que ele tem no processo. Porque quem tem mais poder de todos esses é o eleitor. Porque se o Ministério Público quiser processar um político, ele tem que arranjar provas, ele tem que ir para o judiciário. Se o Tribunal de Contas quiser questionar as contas do presidente da Câmara, de algum vereador, ele tem que ter documentos. O eleitor só precisa dizer: eu reprovo sua atuação e não voto mais em você. Então, dentro dessa perspectiva, eu entendo assim, que o eleitor tem que aproveitar de canais como esse, de programas como Em Discussão, da própria TV Câmara, que é um canal de democracia esplêndido. É a Câmara abrindo suas portas e entrando na casa do eleitor para possibilitar que o eleitor de casa esteja dentro do parlamento para acompanhar seu parlamentar, quem votou, se está fazendo o que se esperava, se a expectativa está sendo atendida ou se está sendo frustrada, porque teremos aí daqui a 1 ano e 4 meses novas eleições, menos, né? 1 ano e 2 meses teremos novas eleições para a Câmara de Vereadores e para a Prefeitura de Aracaju. E é a hora de utilizar desses canais democráticos que a tecnologia e a competência da equipe aqui permite que o povo tenha essa perspectiva. Não dá para isentar, eu costumo dizer assim, eu digo assim, eu não sou aquele político que gosta de também passar muito a mão na cabeça do eleitor. Cobrem de mim que eu cobro de vocês também. A responsabilidade do eleitor é muito grande e não dá para o eleitor cruzar os braços e dizer que não vai exercer a parte dele. Porque só existe mudança de baixo para cima. Exatamente, inclusive cada um tem que fazer a sua parte, inclusive aqui a Câmara mesmo tem várias audiências públicas que a população não vem. Exato. Toda terça-feira tem tribuna livre, que são entidades, associações que tratam de assuntos de interesse da coletividade. Todos os projetos são exaustivamente debatidos, com discussões que vão até 3, 4 da tarde, se iniciam às 9 da manhã. Então é necessário que a população participe. Não existe democracia não participativa. Quando a população não participa, efetivamente outros interesses tomam conta do debate e esses interesses nem sempre são interesses republicanos, são interesses que atendem aos anseios da maioria da população. Ok, vereador. O Em Discussão vai fazer mais uma pequena pausa, mas não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco do Em Discussão, que recebe hoje a visita do vereador Elber Batalha. Ele que é o autor do projeto de lei 233/2019, que fala da ampliação para as placas de publicidade que tenham apenas o nome do estabelecimento comercial, a chamada taxa da publicidade. Vereador, são com ideias como essa que o Poder Legislativo pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da população. Sim, e entender também o seguinte: o papel do Poder Legislativo ele é exercido aqui dentro e fora do Parlamento. Nós temos outras propostas tramitando no Parlamento, como o projeto de lei que modifica a forma de tributação das escolas particulares, porque hoje o que é que a Prefeitura faz? A Prefeitura taxa as escolas particulares pelo número de alunos que ela tem. E todo mundo sabe que com a crise, a inadimplência nas escolas está chegando a mais de 30%. Então isso é uma injustiça, nós queremos mudar para o regime de caixa essa tributação, ou seja, que a escola pague o imposto pelo que ela recebe. Porque quando a escola é cobrada por um imposto que ela não recebe, não pense que fica no prejuízo. Ela repassa para quem? Para o pai e para a mãe do aluno.
na mensalidade. Consumidor. Outras discussões, nós estamos com um projeto aqui já em vias de votação que proíbe a contratação de parentes e familiares, tanto do prefeito aqui na Câmara, do prefeito e dos secretários, como na prefeitura dos parentes dos vereadores, para que esses cargos não possam ser usados como meio de troca política. E outras ações também podem ser desenvolvidas fora do parlamento. Nós conseguimos declarar inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de Sergipe das leis que aumentaram o IPTU de Aracaju. Aracaju vai ter uma reformulação de IPTU a partir de janeiro de 2020 por causa da nossa atuação como parlamentar, mas extra-parlamento, como presidente do partido que sou, do Partido Socialista Brasileiro, ingressamos com essa ação declaratória de inconstitucionalidade que cerca depois de 2 anos e meio foi julgada constitucional e foi declarada inconstitucional as leis, melhor dizendo, e a situação do IPTU de Aracaju, a partir de janeiro de 2020, deve retomar os patamares que eram lá atrás, em janeiro de 2014, antes dos famigerados aumentos dados pela gestão João Alves e daí continuados e ainda majorados, mais ainda, pelo prefeito Edivaldo Nogueira, que à época prometeu revogar os aumentos. Foi uma ação do mandato do vereador e também do partido. Exato, é porque pela lei brasileira, pela Constituição Federal, as ações declaratórias de inconstitucionalidade só podem ser movidas pelo Ministério Público, por algumas entidades de classe e por partidos políticos. Então, na verdade, eu atuei como autor do processo enquanto presidente do Partido Socialista Brasileiro, presidente do Diretório Municipal do partido. Agora, vereador, o mandato do senhor traz grandes projetos aqui para discutir nessa casa. O senhor falou aí do projeto do nepotismo. Como é que está o andamento? Como é que ele está tramitando aqui na casa esse processo? Ele já passou em todas as comissões, está às vésperas de vir a votação. Nós estamos escolhendo o melhor momento que a gente sinta que há o clima para aprovação, porque temos que trabalhar também a aprovação. Não adianta colocar o projeto para fazer, vamos dizer assim, barulho, para fazer mídia e não termos a vitória institucional democrática, que é a aprovação dele, a consolidação dele numa lei. Acho que um outro projeto que eu posso destacar também, que teve muito reclame, foi o projeto que criou o novo bairro, o bairro Dom Luciano. O antigo pau-ferro. Exato. Isso foi um reconhecimento de um trabalho fantástico feito pelo padre Marcelo Conceição, antigo pároco da paróquia daquela região, e que ele fez um trabalho em 7 anos fantásticos. Eu visualizei naquela comunidade atitudes e comportamentos que só se via no interior do estado, em pequenas cidades, há muitos anos atrás. Jovens de 14, 15 anos, eu caminhando com o padre pelas ruas, davam uma bênção, pediam uma bênção ao padre. E ele fez um trabalho belíssimo de banda musical e o reconhecimento dele de que para atrair o jovem e a criança para a igreja era necessário que fosse de uma forma lúdica, que talvez a discussão apenas religiosa não fosse o suficiente. A forma com que ele usou da sua inteligência e da sua capacidade para atrair as pessoas mais abastadas financeiramente, que queriam que ele celebrasse o casamento, ele dizia: não vou lhe cobrar, se eu for lhe cobrar é muito caro. Eu vou trocar para você fazer uma caridade para a minha paróquia. Então, dessa forma foi construído o ambulatório médico, o ambulatório dentário, as salas de aula. A igreja daquela comunidade se tornou, na verdade, um grande centro social. E isso o que quisemos fechar com chave de ouro, um pleito que ele nos fez, que era o seguinte: ele achava que o nome pau-ferro estava vinculado a um passado de violência, um passado de preconceito contra aquela comunidade, e que era necessário que esse ciclo se fechasse com essa modificação. E tivemos a felicidade, discutimos democraticamente, não só com a Igreja Católica, na discussão do nome estiveram presentes os líderes do candomblé daquela região, as igrejas evangélicas, os espíritas dos centros espíritas de lá, e todos em comum acordo, curiosamente, escolheram o nome de Dom Luciano para homenagear o novo bairro de Aracaju, e para mim foi uma honra ter sido autor dessa proposta, que foi subscrita por todos os vereadores, é bom que se reconheça isso, e foi votada por todos os vereadores, reconhecendo também a história de vida desse grande, um dos maiores intelectuais, eu acho, sergipanos do século passado, que foi Dom Luciano Cabral Duarte. Foi uma excelente homenagem que coroou também o trabalho do padre Marcelo, que realmente fez um trabalho excepcional ali na comunidade do Dom Luciano, e agora está no conjunto Orlando Dantas. Vereador, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo mandato. Eu que agradeço e agradeço a ajuda de vocês, o prestígio de toda a TV Câmara, parabenizar vocês por esse excelente trabalho. É esse trabalho de vocês que possibilita que a gente chegue à casa das pessoas e possa mostrar o que a gente faz.
Obrigado, vereador. O Em Discussão fica por aqui. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!